Wira Igwere Oporai Ogu Areve Nyandeavi Javu A Nyamandu Nyandere Uma En Nyanembare Tema Chaikoama Nyamandu Oware Nyame En Agwikeve. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abya-Yala 473, Abya-Yala Pindorama, e estamos também em Instagram como canal Abya_Yala 473. Também estamos em TikTok, embora a gente não usa muito esse aplicativo, mas também estamos em TikTok e já estamos também com um site oficial do canal Abya-Yala, furiaancestral.org. Eu acho que daqui a uns tempos a gente vai mudar para WordPress, para vocês terem acesso, inclusive, ao relatório que foi escrito pelo canal Abya-Yala, falando sobre o ocorrido nos meses de julho e agosto no território Panambi, Lagoa Rica, no município de Douradina, no estado de Mato Grosso do Sul. Devido às diferentes denúncias que nós temos recebido, desde que o decreto presidencial 12.600 saiu à luz pública, inúmeras lideranças, também caciques, cacicas, líderes de comunidades, lideranças femininas, até mesmo pajés, parentes indígenas, quilombolas, ribeirinhos, e até mesmo questionamentos muito veementes de parte de alguns aderentes não indígenas, de organizações, inclusive de acadêmicos, sobre não apenas o aspecto nominal no que refere ao decreto presidencial 12.600, inclusive nós aqui como canal fomos os primeiros a denunciar esse projeto de privatização da bacia do Tapajós e dos seus afluentes. Estamos falando dos rios Tocantins, Araguaia e o Rio Madeira. Ali, inclusive, tem uma querida aqui que é engenheira ambiental aqui em Brasília, que está fazendo já o mapeamento completo de todas as comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, que vão ser, aliás, já estão sendo afetadas, direta ou indiretamente, pelo decreto presidencial assinado pelo presidente Lula e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. É uma derrota, não apenas desde o âmbito político, mas é uma grande derrota para todos e todas aqueles e aquelas que defendem o que chamam de meio ambiente. Nós continuamos falando de cosmosfera, nós como indígenas. Chamamos de cosmosfera porque toda vida interplanetária é vida. Então, quando se assina um decreto
que atrás, né, ou melhor, tendo como tela o termo desestatização, que é um termo até difícil na hora da pronúncia, e que para muitos essa palavra não é significativa, já que é desconhecida, ainda que no governo do infame, né, do grande infame, tenha tido esse grande infame como ministro de Economia, outro infame como o ministro de Economia Paulo Guedes, que já implantou na época de Bolsonaro o programa de desestatização, né? E nós já falamos sobre isso, inclusive a gente fez leitura, é mais, vai ficar aqui, ó, na descrição do vídeo e aqui em cima, aqui, nesse minuto aqui, ó, nesse minuto, vai aparecer um evento do canal sobre o decreto 12.600. A gente leu o decreto 12.600, parágrafo por parágrafo, que, por sinal, é um texto curto. Então, esse programa de desestatização é um eufemismo para a privatização. E a privatização significa privar as pessoas de ter acesso à água, principalmente à água. É a privatização da água no aspecto mais panorâmico que possa acontecer através de um decreto assinado por um presidente da República, que foi votado maioritariamente pelo movimento indígena do Brasil, principalmente pelos parentes, as parentes que estão nesse momento nos seus territórios, nas autodemarcações, nas retomadas, defendendo o que lhe é de direito. Ainda que esse direito seja insuficiente para tentar chegar a uma reparação histórica, isto é, para uma justiça territorial, étnico e ambiental, mas já que todo mundo fica defendendo esse modelo de direito, esse modelo de, de leitura e de interpretação, pois bem, vamos lá. E justamente essa liga que eu quero fazer com esse texto que apareceu aqui, que nos mandaram hoje cedo de manhã, datado de 9 de outubro de 2025, quer dizer, já foi atualizado a partir do dia 3 de setembro de 2025, quer dizer que uns dias posteriores ao dia 28 de agosto de 2025, quando apareceu no Diário Oficial esse decreto presidencial assinado, novamente assinado embaixo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E então disse, é um texto de Fábio Cruz, né, a coluna dele, aqui na revista Cenário, e cuja protagonista é nada mais e nada menos que Alessandra Curap, ou mais conhecida como Alessandra Munduruku, que nós estivemos também entrevistando ela, inclusive no acampamento Terra Livre de 2025, aqui em Brasília. A gente está transmitindo diretamente desde o plano piloto aqui no Distrito Federal. E esse texto é muito importante, eu vou ler para vocês, porque também é uma forma de que esse texto chame um estado de reflexão e quem tem dificuldades, inclusive, para ler, a gente está oferecendo gratuitamente esse espaço dentro do nosso canal para leitura e posterior interpretação desse texto, dessa coluna do Fábio Cruz, da revista Cenário, que já começa dizendo, abre aspas, assinando a nossa morte. Uma fala da liderança Alessandra Munduruku respeito ao decreto do Lula sobre as hidrovias no estado do Amazonas, aliás, Amazonas, Pará, Tocantins, né, que fazem parte da grande Amazônia. Eu não concordei muito com essa imagem,
Não sou muito afeito, inclusive eu vou mudar a imagem da capa, porque, sinceramente, olha, nós já temos muitos argumentos para não ficarmos tão alienados ao redor de uma figura controversa como é a figura do Luiz Inácio do Lula da Silva. Então, aqui tem a foto, né? E começa. Alessandra Munduruku, liderança indígena do Pará, afirmou nesta quarta-feira, 3, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, está, abre aspas, assinando a morte, fecha aspas, de indígenas e de outros povos tradicionais após a edição do decreto 12.600, que inclui a construção das rodovias dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização, PND. A ativista afirmou em vídeo gravado às margens do rio Tapajós que a medida representa uma ameaça direta aos territórios sagrados, às comunidades ribeirinhas e à biodiversidade aquática da região do Tapajós, além de ter sido tomada sem consulta prévia aos povos indígenas. As declarações foram publicadas pela liderança indígena, inclusive em suas redes sociais. Abre aspas, estou aqui nesse rio, que se chama Rio Tapajós, que é um lugar maravilhoso, um lugar sagrado, onde também é casa dos peixes. É a casa das moradias dos espíritos, dos encantados, das encantadas. Mas isso está tudo ameaçado, não só aos povos indígenas, mas também o mundo espiritual, disse a líder indígena. E aqui tem o perfil dela, no X, né? Ela destacou também que as hidrovias não atendem às comunidades locais, mas há interesses externos, abre aspas, essa hidrovia não é para a gente, é para a soja. Para as grandes transportadoras mundiais, essas empresas mundiais, esses países desenvolvidos, que desenvolvimento é esse? Sim, a participação dos ribeirinhos, dos pescadores, dos indígenas. Que desenvolvimento é esse que vai matar? A mãe dos peixes? Questionou. Alessandra relacionou o decreto assinado por Lula e outros grandes projetos de impacto na Amazônia. Abre aspas. A COP30 está chegando, mas a gente já percebe os grandes acordos que estão acontecendo agora com as grandes empresas. A gente está sendo ameaçado por todos os lados. Uma ferrogrão, uma hidrovia, as mineradoras, o petróleo, querem mais o quê? Qual a morte vocês querem fazer com a gente? Presidente Lula e governador Helder Barbalho, já basta. Já basta a espionagem que está acontecendo com a gente. Já basta a morte que está acontecendo com a gente. A liderança comparou ainda a iniciativa à implantação de hidrelétricas na região. Abre aspas. Do jeito que você tentou fazer uma usina elétrica e hidrelétrica São Luís Tapajós, como você também destruiu o rio Xingu para construir uma Belo Monte, que para nós é Belo Monte. E agora você vem com essa hidrovia. A gente jamais vai aceitar. Eu sou mãe, tenho várias mulheres que são avós, pais, tios, filhos, professores. A gente vai lutar, afirmou a liderança. Ela também cobrou respeito ao direito de consulta previsto em lei. Abre aspas. Você não fez nenhuma consulta com os povos indígenas, nem com ribeirinhos, nem com pescadores. A gente jamais vai aceitar que nosso rio seja uma mercadoria. Você tem que pensar
no que está fazendo, porque você é um presidente, você está assinando a nossa morte, a morte dos rios, dos peixes. Você pode assinar, mas a gente vai para a luta. Vamos decidir, vamos defender esse rio. Sauê, esse é é, é o grito de guerra, né? Sauê. O decreto-alvo das críticas foi publicado no Diário Oficial da União em 29 de agosto de 2025. No dia 28 foi assinado. Foi no dia 28 de agosto. Mas, segundo relata aqui a revista Cenário, foi publicado só no dia seguinte. E faz parte do plano do governo federal de valorização das hidrovias no Arco Norte, corredor logístico destinado ao escoamento do agronegócio até os portos da região norte do país. As hidrovias incluídas contemplam trechos estratégicos: Rio Madeira, 1.075 quilômetros entre Porto Velho, Rondônia e Itacoatiara, no estado do Amazonas. Rio Tocantins, 1.731 quilômetros entre Belém, Pará e Peixe, Tocantins. Rio Tapajós, 250 quilômetros entre Itaituba e Santarém, Pará. O governo federal argumenta que as concessões. Gente, eu já falei para vocês que esse termo concessões é também um eufemismo de privatização. Lembremos que o próprio ministro de Economia defende os tais de PPPs, que são os programas públicos privados. Você quer que resuma para vocês? O público entra com o traseiro e o privado entra com. É isso. Não existe parceria, porque o dinheiro público que é transferido para mãos privadas, para que os privados utilizem esse recurso que vem dos seus impostos, dos seus tributos, para privilegiar essas empresas privadas. Quer dizer, eles vão construir, vão barganhar, lucros virão de todos esses empreendimentos, outra palavra perigosíssima, empreendimentos, né? Para fortalecer o agronegócio, que já, inclusive, a fronteira agrícola nas regiões do Mato Piba está devastando completamente o pouco de cerrado que há, ou que ainda exista, para dar passo à plantação de soja e grãos transgênicos, além de favorecer as grandes empresas mineradoras, que, que por sua vez, são parte desse modelo de latifúndio que incorpora o agronegócio, as mineradoras e a especulação imobiliária, dentre outras e outras formas de lucrar sem nenhum respeito à vida, à biodiversidade e menos aos nossos parentes indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos tradicionais, pescadores e outros tantos que dependem, inclusive, das margens desses rios. Lembremos que existe o derrocamento do Pedral do Lourenço, onde moram 40 comunidades entre indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Derrocamento é o quê? É a dinamitação, dinamitar, explodir para poder ampliar a hidrovia, fazer com que a hidrovia realmente, né, seja uma hidrovia para passagens de feitorias, ou seja, de barcos de grande porte, de grande volume. Eu vou fazer um comentário, depois que eu terminar, vou fazer um comentário sobre o canal de Suez, lá onde está acontecendo a grande matança contra o povo palestino, e eu vou colocar isso aqui como comparando o que vai acontecer e que já está em vias de
desenvolvimento de estudos dos engenheiros e todas aquelas pessoas que estudam as profundezas da terra e das águas, já para começar, inclusive, a partir de janeiro de 2026, começar com essas obras. Obras que apenas vão impulsionar, novamente, o grande latifúndio e que também vai ser como uma forma de empurra para a reeleição do presidente Lula de 2026. E que isso consubstancia uma chantagem política, né, e tendo como justificativa o retorno do bicho-papão. O mesmo bicho-papão que já tinha esses projetos, mas que não foram concluídos no governo dele, e outros tantos que esse governo deixou passar. O governo Lula, infelizmente, galera, para vocês que estão chegando agora, o governo Lula acabou, mesmo com todos os discursos lindos que ele tem feito aqui dentro e lá fora, ele acabou relevando os projetos que já vinham antes dele, tanto da época de Bolsonaro, da época do Michel Temer, e se a gente for ver um pouco como isso está sendo construído, é nada mais e nada menos que a atualização de todos esses projetos da época das ditaduras militares. Aliás, vem antes das ditaduras militares, vem do Juscelino Kubitschek, que, por sua vez, vem antes de Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas. Mas eu não vou entrar nessa seara agora, porque isso faria com que o vídeo ficasse muito longo. Então, nós vamos continuar aqui. Paramos aqui sobre as concessões, né? O governo federal argumenta que as concessões podem reduzir custos logísticos e diminuir emissões de gases de efeito estufa, ao substituir caminhões por transporte fluvial e que os estudos de viabilidade estão sob responsabilidade do Ministério dos Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Gente, nem vou falar quem que está à frente desse ministério e dessa agência, né? Mas, para você que quer pesquisar, pesquisa quem são os que estão à frente do Ministério dos Portos e Aeroportos e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E aí vocês vão deduzir quem são os bambambam que estão à frente desses órgãos aí, né? O contrato inicial previsto para a hidrovia do Madeira é de 12 anos, com investimentos estimados em 109 milhões de reais e remuneração majoritariamente garantida por recursos públicos. É o tal do público e privado. Mas quem vai ganhar é a China, porque a China deixou de ser agregada comercial do Brasil. Hoje ela é parceira. Quer dizer, a destinação do dinheiro público vai para empresas que, em sua maioria, vão ser empresas privadas chinesas. E todo mundo já sabe que existem empresas privadas chinesas. De que jeito eles justificam tudo isso lá para o governo chinês? Isso é coisa de chinês. Mas o que os chineses estão fazendo agora é trazendo toda a tecnologia deles, inclusive os cabeças deles, e eles, ao mesmo tempo, vão gerir as possibilidades de fazer desse dinheiro público um dinheiro para construir apenas para o benefício da China, dos chineses, daqueles que estão, né, do ministro Xi Jinping, que ele está pouco se lixando para as mortes dos indígenas lá no Mato Grosso do Sul, desde onde sai a soja, em direção ao porto do Chile, nos tais de corredores bioceânicos, ele está pouco se lixando. Para ele, que matem todos os indígenas, não interessa, a questão é que chega a soja. E a mesma coisa, chinês virou tão ocidentalizado que ele tem a mesma neurose dos europeus e dos americanos, a neurastênia da soja. Esse pessoal não dorme pensando em como ampliar o volume de soja apenas para fazer girar dinheiro no mercado financeiro, nada mais. E a população local não vai ganhar nada. Gente, existem tantas, inclusive eu estava vendo uma outra notícia, tanta notícia que não chega aqui que a gente não sabe qual que a gente vai falar. Mas a gente tem outra que a gente vai falar talvez amanhã
sobre os ganhos de cidades petroleiras. As cidades que mais produzem petróleo não ganham nada, desemprego continua igual, saneamento básico zero, transporte público, aquele navio negreiro que tem na maior parte das cidades brasileiras, um desastre. E aí vem a pergunta, onde que vai parar todo esse dinheiro, todo esse montante de gastos e de grandes lucros? Porque quem vai investir sabe que vai lucrar trilhões com isso, trilhões, né? Então, e por outra parte, questão ambiental fica em jogo, porque quanto mais se desmata para abrir espaço para essa fronteira agrícola, que é parte do modelo latifundiário, bandeirantista, monarquista, porque toda a história do Brasil se baseia somente nisso. Senhores e senhoras de terra e de escravos. Isso continua hoje no governo Lula 3, é a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Até porque o neoliberalismo, o próprio conceito de neoliberal, é uma sofisticação atualizada do neocolonialismo. Então, é neocolonialismo na esteira de que tem como base transformar o Brasil sempre em um país primário, primário inclusive no sentido cognitivo, também no sentido da ciência e na tecnologia, não produz valor agregado algum, porque todo o minério que vai para a China sai aqui em bruto, e eles produzem lá. É a mesma coisa que já aconteceu com a Europa mercantilista, com os Estados Unidos imperialista, e por aí vai, galera. A mesma coisa com a Rússia em relação ao petróleo. Então, as pessoas não vão ganhar nada, nem aquele que chegou de colono, porque tem muitos colonos que saíram lá dos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já estados historicamente reacionários, e que foram para lá achando que vão ficar ricos, e muita gente ficou ali, sem ter para onde ir, porque o Estado muitas vezes nem deu toda a assistência que prometeu à época que fizeram uma grande campanha para o sulista invadir a Amazônia, certo? Então, esses também não vão ganhar nada. E se vamos falar dos nossos parentes praticamente vão desaparecer. E exatamente o que a Alessandra Munduruku aqui fala nesse texto do Fábio Cruz, da revista Cenário. Né? Projetos como a hidrovia do Tocantins ainda enfrentam entraves ambientais e legais, como o Pedral do Lourenço, que a gente estava acabando de falar e que já foi repetido, já foi dito, já foi reiterado inúmeras vezes, nós já falamos várias vezes, nós falamos nos grupos de WhatsApp, de Telegram, nós mandamos os links, nós chamamos as lideranças, inclusive a gente vai ter uma live com as lideranças daquelas regiões para que venham e falem e digam o que eles já estão sentindo nesse momento com esse programa de privatização da bacia do Tapajós, né? Projetos como a hidrovia do Tocantins ainda enfrentam entraves ambientais e legais, como o Pedral do Lourenço, cuja licença para derrocamento foi suspensa pela Justiça Federal no Pará. O Ministério Público defende consulta prévia e informada conforme a Convenção 169 da OIT e estudos sobre impactos na pesca e na vida das comunidades. Gente, tem uma coisa que, olha, quando se judicializa, nós estamos vivendo um tempo em que tudo é judicializado, a judicialização da vida e a institucionalidade da morte, e elas vão juntas da mão, porque esse projeto do Lula é a institucionalização da morte. E agora o Ministério Público entra para quê? Para judicializar a vida. Então ficamos novamente num fla-flu, judicializar a vida e a contrapartida que é a institucionalização da morte, que o Estado tem feito há muito tempo. O Brasil não saiu do período Brasil colônia, lamento muito, meus amigos, não saiu do Brasil colônia, não tem condição alguma de sair se nós tivermos esse governo ainda com um gado eleitoral cego,
né, que não vê mais além do próprio nariz, do próprio umbigo, do próprio egoísmo, e acho que a reeleição do presidente Lula possa vir tornar diferente a situação do país, mas não vai ser. Não é agora, não será mais tarde. Vamos lá. Aqui tem uma foto, olha, aqui tem uma foto. Pô, eu estava com esse negócio de aceitar cookies. Eu não gosto muito, mas pelo menos para poder ampliar aqui. Inclusive, eu vou subir um pouquinho mais a minha carapela aqui. E aí mostrar para vocês um pouco, né? Aí, mostrar um pouco essa imagem satelital do Pedral do Lourenço. Olha que é isso, gente. Olha que é isso. Aliás, eu gostaria muito de estar nesses lugares, gostaria muito de conhecer. Porém, qual que é o problema? O problema é que a gente não tem dinheiro, porque se eu tivesse grana e condição, eu já estava saindo daqui agora para ir lá e mostrar em louco o que significa isso. Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa. Informações recentes indicam que a hidrovia Araguaia-Tocantins também segue em fase de estudos para ampliação da navegação, visando integrar ao corredor logístico do Arco Norte. No trecho da hidrovia do Tocantins, o Pedral do Lourenço permanece como obstáculo crítico. A licença ambiental para obras de derrocamento ainda aguarda julgamento final na Justiça Federal no Pará. E o processo inclui questionamentos sobre impactos socioambientais e compensações às comunidades ribeirinhas. Esse termo compensação também é um termo perigosíssimo. Compensar o quê, galera? Vai compensar o quê? Me digam aí, vai compensar a morte de muitas pessoas, seres humanos, e o desaparecimento da vida? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui e falando para vocês que, gente, não adianta fazer espetáculo político. Nós temos que ir, via de regra, nos assuntos que mais interessa à população e que é, neste caso, a questão da privação não apenas das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, como também a privação da água para a população, porque isso que está acontecendo lá também acompanha todo o processo de privatização, ou seja, de você ser privado de ter acesso às águas profundas do aquífero Guarani, que está embaixo do solo, em estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, quase toda a República do Paraguai, parte do norte e do nordeste argentino, o Uruguai e parte também do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e voltamos para o Paraná e também São Paulo. Né? É a grande reserva de água, a última reserva de água profunda, subterrânea, que existe no planeta inteiro. Porque nem a China tem, nem o Sudeste Asiático tem, em termos de abrangência de área, de águas profundas, de água, inclusive para consumo humano, só tem aqui, na América do Sul. E é por isso, Estados Unidos, a China, a Rússia, eles brigam entre si, como os brancos sempre fizeram, que os brancos brigam entre si. Né? Assim como a pequena burguesia briga entre si, a grande burguesia também, para ver quem vai ficar com que, né, e quanto que eu vou ganhar. Essa é a briga. Não é que a China vai vir salvar, não. A China, ela é a impulsionadora dessa mega destruição ambiental que vai fazer com que o Brasil, daqui a uns anos, fique sem água e, o pior, sem alimentos. O que vai acontecer no Brasil já dentro de pouco é uma grande escassez dos recursos mais básicos para a subsistência da humanidade. Soluções. As soluções já estão dadas, estão postas.
já é conhecida a olhos vistas por todos e todas, que é manter as florestas em pé. E quem são os que estão aí para que as florestas continuem em pé, o rio continue circulando? São os povos indígenas que estão nos territórios, aqueles que estão apanhando com tiros de fuzil por parte de mineradores, por parte do agronegócio, como está acontecendo agora, nesse momento, em várias retomadas no estado de Mato Grosso do Sul, está acontecendo com os Pataxó no sul da Bahia, e é mais, ontem mesmo nós temos um vídeo aqui, a gente subiu um vídeo curtinho, de umas parentes aí que falaram sobre a vinda de 10 povos das regiões de Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, exigindo desse Lula que foi votado pelo movimento indígena, maioritariamente, e que ele prometeu, inclusive, a demarcação de todas as terras indígenas nesses 4 anos de mandato, prometeu publicamente no ATL de 2023 e hoje ele fez uma das maiores sacanagens que a gente poderia já ter visto. Pior do que Belo Monte, que tantas outras obras, e que hoje, inclusive, tem coisas que mudaram, porque hoje qualquer pelego tem um celular no bolso e pode pesquisar e pode se informar através, inclusive, das próprias redes sociais. E eu acredito que não haja um habitante nesse país que tenha um celular na mão que, pelo menos de forma rápida, tenha visto que parte da Amazônia, a parte mais sensível da Amazônia, ha sido ou foi vendida para grupos privados apenas para favorecer esses grupos criminosos de fazendeiros que matam indígenas com tiro de fuzil comprados da indústria armamentista israelense, né? E que, por sua vez, apenas vai favorecer aos chineses, aos grupos chineses privados lá da China, para alimentar seus animais lá. E de lá para cá não vem nada a não ser pentes e espelhos, como já fizeram os europeus que chegaram aqui em 1492 e em 1500. Aliás, 12 de outubro, que já está, é uma data que vai chegar logo mais, o Dia das Crianças foi colocado no dia 12 de outubro justamente para colocar um tapete e um pá de cal na grande dinâmica usurpadora chamada Descobrimento das Américas, que só serviu para os mesmos interesses exclusivistas, da qual hoje a China se apropria como se estivesse descobrindo a América e como se eles estivessem vivendo o 12 de outubro de 1492 agora, ou então um 22 de abril de 1500 agora, com a única diferença que eles não dão um tiro sequer, não dão, não jogam um míssil, por enquanto, mas o dia que eles se verem ameaçados, quando o dia o tal povo brasileiro, que não passa de uma abstração, assim como o tal do povo latino-americano, de qual a gente não faz parte, porque ninguém da minha família desceu de barco, de nau, de caravela nenhum. A gente é indígena. Mas esse tal de povo brasileiro, de povo latino-americano, continuar dizendo, achando que a China vem para te salvar, presta muita atenção, porque quem não aposta na China, continua apostando nos Estados Unidos, e que são a mesma coisa. No fundo, eles querem roubar, saquear as riquezas, os recursos de subsistência da própria população, daquela que inclusive vai votar para que continue esse saque colonial, e o dia que bater a água na bunda desses milhares de pessoas semi-analfabetas, iletradas, utilizadas como gado, tanto por bolsonaristas quanto por lulistas, esses aí vão ser os primeiros que vão sofrer, daqui a pouco, os efeitos de todos esses desastres ambientais
causados pelas decisões de um presidente que foi votado para melhorar e que não tem feito mais senão piorar ainda mais as coisas, porque esses são os efeitos dos governos ditos liberais barra social-democratas. Então, isso aqui, o texto, vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Ali embaixo também, quem quiser apoiar o nosso canal, para que ele continue fazendo o seu trabalho, pode apoiar, tem um Pix na descrição do vídeo, vocês podem ir lá, vocês podem apoiar, inclusive tem um e-mail para vocês mandarem comprovante e também para, em caso de emergência, isso aqui vai para os parentes, em caso de emergência também podem se manifestar através do nosso e-mail, canal abiayala 473@gmail.com.br. Não, .com, perdão, só .com, tá? .com, tá? E então, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário também. E seu comentário é muito importante, sim? E vamos fazer essa luta, porque a nossa luta indígena, nossa luta também do nosso povo Mapuche, também é a luta dos Munduruku, também é a luta dos quilombolas, é a luta dos Guarani Kaiowá, é a luta dos Laclanochoclen, é a luta dos Pataxó, é a luta dos Tupinambás e de outros milhares de povos nesse continente mal denominado América Latina, que nada mais é do que a reprodução do velho e arcaico modelo colonial, feudal, medieval. Agujive te nyamandu.